Olá, eu sou Letícia Mariana, autista nível 1 de suporte, estudante de jornalismo da UFRJ, idealizadora do Jornal Atípico, e esse aqui é mais um episódio do Pod Autistar. E eu estou aqui com a convidada maravilhosa da TV Inclusiva, Simone. E Letícia, já estou emocionada só de ver você fazendo essa apresentação. Estou muito feliz de estar aqui com você, de poder dar essa entrevista para você hoje. Obrigada, Simone. E o Pod Autistar é uma produção do Seu Pod Studios, onde a sua ideia vira conteúdo. Nós temos aqui um estúdio totalmente personalizável, com chroma key e muito mais. Se você quiser saber um pouquinho mais do Seu Pod Studios, é só apontar para o QR Code que está aqui na sua tela. Obrigada, Simone, novamente. Eu admiro muito o seu trabalho e eu quero que você fale um pouquinho mais da TV Inclusiva pra gente, por favor. Então, Letícia, eu que agradeço o convite. Estou muito, muito feliz de estar aqui com você, até porque o objetivo da TV Inclusiva é exatamente esse, mostrar o que você está fazendo aqui, tendo essa oportunidade de ser entrevistadora, de ser apresentadora e ser protagonista no meio de comunicação. Então, estou muito feliz. Aí eu vou contar um pouquinho, então, para você da TV, que a TV eu criei há um ano, no Instagram, TV Inclusiva, justamente com o propósito de dar espaço para as pessoas com deficiência e neurodivergentes, para que elas sejam repórteres, apresentadores, inclusive você até já participou com a gente como repórter colaboradora da TV num grande evento que foi lá no Tribunal de Justiça, junto com o Instituto Atravessamentos, do qual eu faço parte também como fundadora. Então, a TV Inclusiva era um grande sonho meu como jornalista, porque eu sou jornalista há 35 anos, sou repórter e apresentadora de TV. E na minha caminhada toda no jornalismo e na minha trajetória, eu sempre foquei na questão da inclusão. Apesar de fazer matérias de hard news, cobrir carnaval, vários eventos, eu sempre gostei de matérias de comportamento e falar de inclusão. E aí eu resolvi criar a TV Inclusiva. Então foi um grande sonho. Há um ano ela existe, a gente já tem feito vários trabalhos, né? Já estivemos na Costa do Sauípe, cobrindo um evento com a Maria Isabel e o Augusto, que são os repórteres, né, fixos também da TV, além dos repórteres colaboradores. Beijo, Maria Isabel, beijo, Augusto. Gente, foi uma experiência incrível ser colaboradora da TV Inclusiva. Eu tenho muito carinho por essa TV, muito. Eu conheci a TV Inclusiva antes de conhecer a Simone. Então, eu conheci pelo Instagram e eu mandei mensagem, mas a gente teve essa conexão, né, no evento, né, da Ana Paula Araújo, né, no lançamento do livro Agressão. E foi uma experiência incrível conhecer vocês. E eu quero que você conte um pouquinho sobre a repórter, a Maria Isabel. Eu quero saber um pouquinho mais da trajetória dela, ela já apareceu no Jornal Atípico. E pode contar um pouquinho? E daqui a pouco, com certeza, ela vai estar aqui dando entrevista para você. Ela e a mãe, a Sim. Márcia Bezerra. Então, são duas pessoas importantíssimas para a TV Inclusiva, porque tudo começou junto, né? Nós começamos a dar esse start ali em novembro de 2024, num evento que fomos convidadas para cobrir pela querida Renata da Flon, que a gente diz que é a nossa madrinha. Né? A Renata nos abriu as portas, acreditou no meu projeto quando ela soube desse projeto da TV Inclusiva através da Daniela Coelho, que é outra querida também, que posso dizer que é a nossa madrinha da TV Inclusiva e atualmente presidenta do Instituto Atravessamentos, que faz um trabalho maravilhoso. E a gente começou a fazer os eventos a partir daquele momento e cobrimos alguns eventos. Né, outros eventos também somos convidadas, onde, né, recebem cachê, que é esse o propósito, né, do emprego apoiado. E hoje até, inclusive, estamos vendo aí para conseguir apoios para cada vez mais estimular essa questão do emprego apoiado para as pessoas neurodivergentes e com deficiência. Maria Isabel é formada em jornalismo, maravilhosa. Teve sempre o apoio da mãe, da Márcia Bezerra, que inclusive foi mediadora. Então, elas são, assim, o meu braço direito,
da TV Inclusiva, né? E também com o apoio do Augusto e da Alê, mãe dele, né? E ao mesmo tempo a gente vai o quê? Trazendo mais pessoas para participarem da TV como colaboradores. Então foi uma grata, eu digo, né, um grato encontro esse meu com a Maria Isabel e com a Márcia através da Daniela Coelho, porque a partir daí nós nos unimos, nos conectamos e começamos aí a dar esse pontapé inicial com a TV Inclusiva. E qual o nível de suporte da Maria Isabel? Conta pra gente. Então, a Maria Isabel tem um nível de suporte 2 e ela faz todas as entrevistas, sempre super empenhada e sempre fazendo um trabalho maravilhoso, né? E é isso, a gente vai sempre ajustando as nossas pautas de acordo, né, com o nosso tempo, para que a gente possa cobrir a maioria dos eventos que somos chamados, né? Porque a todo momento tem um evento para cobrir. E a gente sempre se prepara da melhor forma, e principalmente a Maria Isabel, que ela tem um cuidado todo para estar bem preparada, né, para fazer as perguntas, para poder fazer um trabalho de acordo com como ela realmente gosta de fazer, que é com muito cuidado, muito empenho. E a Maria Isabel, ela é autista nível 2 e faz cobertura de rua. E nós sabemos que é uma coisa difícil para a pessoa autista nível 2, nível 1 também, qualquer nível de suporte é difícil, eu digo até por experiência. E qual o cuidado que a TV Inclusiva tem nessa questão de quando o autista possa vir a se desorganizar ou acontecer alguma questão? Como é que a TV Inclusiva lida com isso? Então, sempre eu procuro ter o maior cuidado, porque a minha prioridade são vocês, são os repórteres, é Maria Isabel, é Augusto, é você, quem estiver como colaborador também. Então, eu sempre digo que vocês é que devem estar confortáveis naquele momento. Porque quando vocês vão entrevistar, eu sempre pergunto, está tudo bem? Está ok para você? Você quer fazer essa entrevista? Porque a prioridade são os entrevistadores, são vocês. Então, esse cuidado é primordial e é fundamental e é a base do meu trabalho como idealizadora e diretora da TV Inclusiva. E é muito importante porque são poucas as emissoras, as redes, e até independentes mesmo, que fazem um trabalho desse. Então, é um trabalho que abre portas para outras mídias, né? É um trabalho que abre possibilidades para os autistas e para as pessoas com deficiência em outras mídias, no quesito de inclusão mesmo, porque nós temos esse direito, né, de termos esse apoio especializado nos lugares, e a TV Inclusiva abriu portas para isso. A TV Inclusiva é tão importante, principalmente para mim, né? Estou falando que foi uma ideia que eu tive e que eu sempre acreditei nela, porque a comunicação é uma ferramenta de inclusão, mas ela tem que ser respeitada e ser trabalhada da melhor forma possível e muito profissional, com profissionalismo e com cuidado e com respeito. Isso é o mais importante, né? Por exemplo, eu vou dar aqui uma cobertura que nós vamos fazer da pré-estreia do filme do apresentador Marcos Mignon. Aí eu falei com a produção, fechamos toda a questão da nossa cobertura. Só que eu expliquei para ela, a mídia toda vai estar presente. Então, eu não posso expor a repórter, a Maria Isabel, autista, no meio de todos os repórteres, e que eu já sei como é a confusão, e cada um querendo perguntar, fazer a sua pergunta primeiro. Então, eu pedi o quê? Que, se fosse possível, antes ou depois da entrevista coletiva para a imprensa, que o Marcos Mignon e o elenco, Antônio Fagundes e os outros atores do elenco, pudessem conversar com a gente, separado, ou antes ou depois. E, com certeza, fomos extremamente bem recebidos, Letícia, porque todos os atores, inclusive o Marcos Mignon e o diretor, o Alvarenga, vieram falar primeiro com a nossa equipe, com a Maria Isabel. Foi um atendimento, um acolhimento, a entrevista foi maravilhosa. Então, a base da TV Inclusiva é essa,
é o respeito e a comunicação como ferramenta de inclusão. Eu gostei muito quando eu vi a TV Inclusiva, porque eu sou autista nível de suporte e fundei o Jornal Atípico. E quando eu vi a TV Inclusiva, eu fiquei, meu Deus, que maravilha nisso, né? A TV Inclusiva, predominantemente são vídeos, não é? Eu não sei se vocês têm um site ou não. Ainda não temos, quero formar uma equipe ainda maior agora, que possa ficar responsável pelo site e por mais redes sociais, porque inclusive agora eu tenho feito direto no Instagram, porque eu gravo, eu edito e aí eu estou sempre junto com os repórteres e quando não estou, a Márcia sempre procura me dar um suporte, principalmente nas entrevistas com a Maria Isabel. Sim, eu posso ajudar com o site, com certeza. Depois você entra em contato lá nos bastidores, né? Com certeza, ó. E cada vez mais a gente tem que ter uma equipe, né? Diversificada, diversa e que acolha todo mundo. É esse o propósito da TV. E vem cá, Simone. Conta um pouquinho pra gente se os repórteres da TV Inclusiva já sofreram algum tipo de capacitismo ou se eles foram bem recebidos de modo geral. Então, Letícia, para minha alegria, em todos os lugares que a gente vai, todos são extremamente bem recebidos. E isso é muito importante. O acolhimento é muito grande, o carinho. Inclusive, quando nós fomos cobrir o evento da farmacêutica multinacional, que nós fomos convidados, né, na Costa do Sauípe, que nós fomos convidados lá na Costa do Sauípe, na Bahia, a gente foi tão bem acolhido, sabe? E que, no final, todos que estavam participando do evento queriam falar com os nossos repórteres, com a Maria Isabel e com o Augusto, queriam dar entrevista para eles. Então, foi um acolhimento, assim, extremamente carinhoso. E isso acontece em todos os eventos que a gente vai. Isso é muito bonito, é gratificante ouvir isso, né? Porque, assim, o Jornal Atípico está no site, diferente da TV Inclusiva, vai começar agora a cobertura de eventos, né? Já participou de um evento, né? Que foi a Expo Favela, agora a gente vai começar num outro evento que vocês podem ver lá no Instagram. E saber que essa receptividade é boa, isso é uma coisa incrível, porque eu mesma nas minhas redes sociais já sofri capacitismo, né? Então é uma questão muito difícil para a pessoa autista quando ela recebe um julgamento, né? Nesse nível, né? Nessa proporção. Então é sempre bom preparar os repórteres, porque quanto mais você aparece, mais as pessoas vão falar isso. Me incomoda bastante, mas eu tenho aprendido a lidar, porque é uma questão, né? E muitos autistas adultos sofrem com isso. E a Maria Isabel, poxa, é iluminada. E o Augusto também, iluminado. São meus amigos. Eu queria muito conviver mais com eles. Então, e com certeza Maria Isabel e Augusto e Márcia estarão aqui para conversar com você quando você chamá-los. E isso é muito importante, porque cada vez que a gente cobre um evento, cada vez que a gente mostra um trabalho da TV Inclusiva ou está presente nos lugares, a gente tem a possibilidade de mostrar a capacidade, a habilidade de cada um de vocês. E é incrível que quando as pessoas veem, né, vocês ali entrevistando, fazendo as perguntas, as pessoas, nossa, que legal, eles podem mesmo. Sim, é isso que a gente quer mostrar, que vocês são protagonistas da história de vocês e que vocês podem sim estar e têm capacidade para estarem em qualquer lugar que vocês quiserem, mas vocês precisam de oportunidades. O que é cada vez mais difícil, né? As oportunidades. Eu tenho criado as minhas oportunidades, né? Mas eu tenho isso buscado. Aqui que você está fazendo e o jornal, isso é maravilhoso, Letícia. Tudo isso é uma iniciativa sua e que mostra o quanto você é capaz e tem habilidade para isso. Eu fico feliz ouvindo isso, eu fico muito feliz porque as oportunidades, muitas vezes, os autistas têm que ir lá e correr atrás, né? Porque dificilmente, eu ainda não consegui estágio, eu estou buscando, e enquanto isso eu crio as minhas oportunidades, a Maria Isabel também criou as dela com a TV Inclusiva. É artista plástica, é designer também. Eu vejo, maravilhosa, ela é uma diva. E é isso, aí vocês vão abrindo portas e caminhos para outras pessoas neurodivergentes e deficientes também, porque a TV Inclusiva, ela recebe material de todos os cantos do Brasil.
né? Eu digo, quem está envolvido com a inclusão, seja mãe, advogado, médico, queira participar da TV, as portas estão abertas. Então, as pessoas entram em contato comigo, me mandam vídeos, e mais aí eu faço toda a apuração de jornalista, de onde me conta um pouquinho da sua história, para quê? Quando eu postar aquele vídeo ou aquela foto, eu possa dar informações sobre a pessoa, sobre o trabalho dela. Por exemplo, eu recebi um vídeo de duas médicas dentistas lá de Pernambuco, né, de João Pessoa. Elas mandaram como elas faziam tratamento de autistas, tratamento de dente. Ela no chão com ele, botou uma música, porque ele tinha medo da cadeira. Então, quanto mais a gente mostrar esse tipo de trabalho, esse tipo de inclusão, em todos os cantos do Brasil onde acontece, mais visibilidade a gente vai dar. Porque realmente o que você falou aí, nem sempre é fácil. A maioria das vezes sofre incapacitismo e isso, cada vez mais, a gente tem que abrir as portas para inverter isso. E a apuração é uma parte muito importante, essencial do jornalismo. As pessoas acham que jornalismo é só você publicar, só você falar, e não é assim. Então, essa parte da apuração é necessária e, inclusive, tá demais, né? Como as pessoas querem se apropriar de uma profissão sem menor tato, né? Então, o seu trabalho é muito importante na inclusão, principalmente, né? Na comunicação, porque eu até postei no Instagram, né? Faz uns dias, sobre comunicar quando ninguém acha que você está nesse lugar, que é possível você fazer parte deste lugar. Porque quando você vai ler, né, sobre transtorno de espectro autista, sempre fala da dificuldade de socialização, de comunicação. Então as pessoas já olham com um certo estranhamento quando você resolve seguir a área do jornalismo. Inclusive, não foi muito difícil para mim, né, quando eu passei no Enem. Não foi difícil passar no Enem, porque eu tinha mais números de vagas, né? Na verdade, só tinham 2 vagas para minha cota, né? Na verdade, que foi a cota E hoje você está no 5º período de jornalismo, lá Sim. na UFRJ. Né? Sim. Então, isso é uma prova, cada vez mais, que vocês podem ocupar os espaços que vocês querem e que vocês sonham. Há pouco tempo eu recebi uma mensagem no Instagram de uma menina de Bom Sucesso, bairro de Bom Sucesso aqui no Rio de Janeiro, e ela começou a seguir a TV, inclusive. Ela disse, eu quero ser jornalista, porque eu estou vendo Maria Isabel, estou vendo os meninos, todo mundo, né, atuar dessa forma. Aí o que ela fez? Ela foi numa universidade perto da casa dela, pediu uma bolsa para fazer jornalismo. Isso me dá um orgulho incrível, porque ela disse, inspirada na TV inclusiva, eu fui pedir essa bolsa porque eu vi que eu podia ser jornalismo mesmo sendo autista. E o melhor de tudo, a universidade deu uma bolsa de jornalismo para ela cursar jornalismo, 100% a bolsa. Então, isso me enche de alegria. Eu até falei para ela, você está desde já convidada a participar da TV Inclusiva, mandando as suas pautas, mandando os seus vídeos, de onde você for e que você queira falar de inclusão. E ela está muito feliz, já vai começar a cursar. E eu até me coloquei à disposição para ir até a universidade, porque a TV Inclusiva também tem esse papel de levar o tema da inclusão e mostrar a TV Inclusiva dentro das universidades, para que todos os cursos possam entender da importância do tema da inclusão dentro de cada área. Já quero te ver na FRJ, vou dar meu jeito de chamar você lá, vou falar com todo mundo. Fala, mostra a importância, porque o objetivo é esse, é criar novos jovens e nova mentalidade na sociedade. Para isso, porque quando você faz jornalismo, é difícil, às vezes, o curso incentivar, fazer pauta. Hoje até acho que mais um pouquinho. Mas dificilmente, por quê? Porque geralmente é direcionado para você fazer o hard news, né, que é a notícia do dia a dia, para você ser repórter investigativo, para você ser repórter político, de esporte. Mas eu não vejo nos cursos ainda incentivarem para que os alunos sejam jornalistas com uma pauta inclusiva. Tanto que é difícil no mercado de trabalho. É difícil. Na UFRJ, eu tenho tomado essa iniciativa, então eles têm investido nisso, inclusive
Quando eu entrei para a FRJ, o pessoal lá da coordenação de jornalismo da FRJ me chamou para falar, né? Me chamou ali para uma reunião particular sobre inclusão na universidade. Eu achei isso maravilhoso, assim, maravilhoso. Quando eles viram que eu sou autista, eles me chamaram junto com outro rapaz que tem uma deficiência física, então assim, e com outro rapaz que também tem TDAH e autismo, e fizemos uma reunião sobre inclusão e diversidade, que eu achei assim maravilhoso, de verdade. E chamam pessoas muito incríveis para falar sobre isso. Eu sempre fui muito bem recebida na FRJ, com raríssimas exceções, e na maioria das vezes eu sou muito bem recebida, muito bem acolhida pelos professores, pela coordenação, por praticamente todo mundo. Então, a universidade ela tem um papel importante, né, na inclusão principalmente. E eu queria que você me dissesse, aproveitando esse gancho da Universidade da Inclusão, o que os cursos de jornalismo, de modo geral, podem fazer para incluir pessoas autistas e formar jornalistas, repórteres, assessores autistas? Então, acho que cada vez mais essa pauta deve estar dentro das universidades e também dentro das escolas. E, inclusive, até eu participo da comissão OAB Vai à Escola, da Barra da Tijuca, que temos como presidente a Danella McDowell. A gente vai dar palestra nas escolas falando sobre vários temas: inclusão, bullying, racismo, o que a escola pedir também como tema para que seja abordado. Então, a gente vai com advogados especialistas que falam sobre leis importantes, né? Eu falo sobre inclusão, e cada um vai participando de alguma forma. É uma equipe muito multidisciplinar, né? Os componentes e integrantes da OAB Vai à Escola, e também participo como integrante da comissão dos direitos da pessoa com deficiência, também da OAB Barra, que tem como presidente nosso querido Luiz Valério, também, que é um pai atípico, super ativista. Mas então, falando sobre essa questão dentro das universidades, cada vez mais esse tema pode fluir e deve dentro das universidades. Os professores podem incentivar os alunos a fazerem trabalhos e pesquisas com o tema da inclusão, e não só no esporte, na polícia, na política, no meio ambiente, e sim também começar a fomentar essa ideia de tema de inclusão nas escolas, fazer eventos, fazer palestras, levar você, Maria Isabel, pessoas que estão ativas aí, fazendo um trabalho maravilhoso e abrindo portas. Isso é muito importante, levar vocês, para que vocês sejam voz também dentro das universidades e falem das experiências de vocês, né? Na TV Inclusiva também, nós tive repórter colaborador cadeirante, com paralisia cerebral, síndrome de Down. Então, é que eu digo, abriu-se um leque ali na TV Inclusiva para que todas as pessoas possam participar, de acordo com as suas habilidades. Isso é maravilhoso. Quando eu vi uma repórter cadeirante na Globo, eu fiquei assim, apaixonada por aquilo. E pegando esse gancho também da inclusão, eu queria que você dissesse para o público qual foi o start principal que surgiu a TV Inclusiva? O que se passou na sua mente que surgiu? Então, eu sempre faço matérias e dou sugestão de pautas onde eu trabalho, como repórter, né? Eu estou atualmente, vai fazer quase 10 anos, na Rio TV Câmara, que é uma TV legislativa aqui da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E eu sempre procuro incentivar e dar sugestões de pautas de inclusão. E eu já vinha com essa ideia há muito tempo: gente, tem que abrir a comunicação para as pessoas com deficiência neurodivergentes, para que elas sejam protagonistas. E aí eu fui sempre pensando nisso. Chegou um dia que eu fui fazer uma matéria sobre autismo na TV, que eu dei a sugestão, e eu pedi ao meu chefe se eu podia abrir o programa com a Maria Isabel, ela falando. E eu chegaria perto dela depois, mas eu queria que ela abrisse o programa, né? E eu tinha acabado de conhecer, acho, a Maria Isabel e a Márcia, e dei essa ideia, e prontamente Márcia e Maria Isabel abraçaram essa ideia.
E o programa ficou ótimo. E a abertura usaram. A Maria Isabel abre o programa se apresentando. Olá, eu sou Maria Isabel, jornalista. E aí, depois que ela se apresenta, é que eu chego perto dela. Pois é, Maria Isabel, que bom ter você aqui comigo. E a partir dali, eu queria mais, né? E sempre pensando, a gente pode fazer isso e aquilo. E sempre fui comentando. E aí eu pensava, eu vou ver, vou oferecer esse projeto para alguém que queira fazer comigo. Só que o tempo foi passando, e aí eu falei para Daniela Coelho, né, nossa presidenta do Instituto Atravessamento. Daniela, eu tenho essa ideia, esse projeto, eu vou falar para uma amiga minha. Foi quando ela falou para a Renata, me apresentou para a Renata, e na mesma hora a Renata abraçou a ideia e disse, vocês vão cobrir o meu evento. Mulheres de Impressão, o primeiro evento no Brasil que reuniu mulheres do setor gráfico. E ali, a partir dali, começou a nossa história. E eu disse, viu, quando você tem a vontade, como você, e consegue pessoas que te dão um apoio de alguma forma, porque às vezes não é de recursos, mas que te dão um apoio, um espaço, isso é muito importante, porque é aí que você dá o start e vai mostrando o seu trabalho e como você quer que ele aconteça. E as portas vão se abrindo. Não é fácil. Não é fácil, né? Porque às vezes as pessoas venham falando da TV inclusiva, vamos cobrir isso e aquilo. Não é, porque muitas vezes a gente nem consegue ir, porque a gente precisa do transporte, a gente precisa de um lanche. E eu prezo muito e batalho muito com a TV inclusiva pelo emprego apoiado. Que eu não quero sair com vocês só fazendo entrevistas, eu quero dar o cachê para vocês. É uma luta com o jornal atípico também. Eu tô nessa luta porque eu quero muito conseguir dar cachê para pessoas com deficiência, para outras pessoas te apoiar, né, no jornal atípico também. Então, é isso. Eu chegar no lugar, tem a pessoa que quer colaborar, então de que forma eu vou poder auxiliar ela dessa forma, né? Com recursos, com cachê. Então, tudo isso eu venho trabalhando para que cada vez mais a gente consiga fazer esse trabalho pensando no emprego apoiado. Porque a gente mostra que vocês têm habilidades, podem fazer, mas precisa ter um retorno. Porque vocês podem ter isso como uma profissão. Sim, pois é importante isso. Eu, com o jornal atípico, eu busco de diversas formas, eu ainda não consigo ter a minha renda com o jornal atípico, mas eu sigo buscando, eu tenho o AdSense, né, que é do Google, né, do site, se quiser posso ajudar para a TV Inclusiva também. Obrigada, a gente agradece sempre o seu apoio, que é muito importante. E é isso, ser autônomo não é fácil, eu queria que você dissesse pra gente qual é a principal diferença de trabalhar na TV Inclusiva e na outra TV que você participa, né, a TV Câmara. Então, no dia a dia, a gente tem aquela questão mais rápida, de agilidade. Você tem que fazer, faz aqui, faz ali, corre e faz. E na TV Inclusiva, como eu te falei lá no início, a prioridade são os repórteres. Então, se eu chego num lugar e a pessoa que vai dar entrevista me diz assim, vamos lá, rapidinho que eu quero fazer uma entrevista que eu tenho que ir embora. Eu digo, muito obrigada. Primeiro eu vou ver se está tudo ok, né? Se a repórter está pronta para fazer a entrevista. Porque não adianta querer, vamos fazer isso, puxar, olha, está acontecendo isso. Porque tudo tem que ter um respeito dentro do espectro de cada um. Né? E da questão ali, no momento de cada um. Então, isso é que deve ser levado em consideração. E esse diferencial, né, da TV, eu prezo muito. Né? Por isso que eu digo, quando eu saio para fazer reportagem, eu quero que vocês tenham o prazer de fazer aquilo. Porque se eu fizer, em algum momento, alguma coisa que não seja compatível, né, com aquele momento ali, agilizar, correr, vocês vão acabar se estressando mais ainda. Então, aquilo não vai ser um prazer de estar ali fazendo aquilo, vai ser um estresse. E vocês não precisam de mais estresse. Então, isso a gente tem que entender até no mercado de trabalho. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, bota lá, vai ser repórter numa TV. Não. As pessoas precisam de acolhimento, as pessoas precisam de um apoio e de orientação dentro do tempo de cada um.
Pois é, a rapidez no jornalismo, a gente que é da área, a gente sabe como é aquela pressão ali. Eu na UFRJ, eu até acabei me acostumando, porque a UFRJ é bem puxada em relação a isso. Tem que ter rapidez, 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 rapidez. E é claro que o corpo e a mente acaba cobrando em algum momento. Eu já aprendi a ser ágil em muitos momentos, mas aí chega aquele momento que eu tô assim, já prestes a entrar numa crise, e aí eu preciso ali de algum suporte para poder não entrar em crise e continuar trabalhando. Ontem mesmo eu tive uma crise, né? Eu fiquei praticamente lerda. E eu não sou uma pessoa lerda, eu sou uma pessoa ágil, eu sou muito agitada, né? E eu fiquei de uma forma, uma lentidão muito grande. Era meu corpo e minha mente falando, Letícia, você tá num ritmo que você não suporta, né? E eu precisei de um suporte ali do meu marido, que também tem as questões dele, e todo aquele suporte ali necessário para poder me recompor para estar aqui hoje. E as pessoas, elas não, elas desconhecem muito o autismo, e por isso que muitas empresas acabam dando negativas para pessoas autistas, o que é muito triste, né? E o seu trabalho, ele mostra que nós podemos, só precisamos do nosso tempo, do acolhimento, da empatia. Desse apoio todo, entendeu? Porque se você não tiver, isso vai causar mais estresse na sua vida. Então, o objetivo, quando eu digo da TV, não é esse. É você fazer o que você gosta dentro do seu tempo. E, inclusive, a TV inclusiva é um diferencial. É uma motivação, inclusive, para mim, né? Eu deixo claro isso aqui. Que bom, eu fico feliz quando eu ouço isso de vocês, porque quando você tem esse propósito e está alcançando ele, isso me dá muita orgulho, fico emocionada, porque mostra que eu estou no caminho certo. Inclusive, eu quero colocar ali a logo da TV Inclusiva no Jornal Atípico, com o link para o Instagram, para todo mundo acessar, porque somos amigas, né? Somos amigas, tanto de trabalho quanto amigas mesmo. E eu fico muito feliz, assim, de você mostrar a importância da inclusão dentro da comunicação, especificamente, porque é um espaço que ainda carece, né, de pessoas com deficiência e de pessoas autistas também, e é necessário, né? E mostra pra gente o que você tinha pra mostrar E aí. eu trouxe o microfone, tá ali dentro da bolsa, gente. Pode me alcançar? Aqui, tá aqui? Tá ali dentro da bolsa, é só Tá abrir. dentro da bolsa, gente. Ele já Acontece. vai abrir, ele já vai ver. Pode ver aí, não tá aí? Um dourado. Ó, esse é o nosso microfone principal da TV, que faz um sucesso, porque quando eu criei a TV, eu também fiz, gente, um microfone mais básico, pretinho, todo, né, de jornalista. Mas eu fiz esse, que era o que eu tinha em casa, e eu achei que isso representava a TV, o brilho das pessoas com deficiência e neurodivergentes. Isso aqui é o brilho de vocês, então eu sei quando vocês seguram isso aqui é muito importante, É muito né? importante. Você já teve com ele? Já estive. Então, ele... E há muitas vezes, quando a gente vai cobrir os eventos, eu até pergunto, você quer o microfone normal ou quer um microfone dourado? Todo mundo quer o microfone dourado. Então, ele já faz parte aí da nossa TV e é o símbolo aí da TV. Posso mostrar aqui? Claro, ó. Vou mostrar. Pode. Olha, a TV TV inclusiva. Inclusiva é maravilhoso esse microfone. De vocês. Inclusive, nos bastidores já estava perguntando que eu quero fazer um do Jornal Atípico, eu só tenho um crachá, né? E... Não, maravilhoso tudo isso, é esse espaço, né, que você proporciona, que eu tento proporcionar também para as pessoas também com o Jornal Atípico, e é uma coisa que as empresas, de modo geral, de mídia, deveriam seguir, né, esse exemplo da TV Inclusiva, esse exemplo do Jornal Atípico, esse exemplo do Pode Auditar. Que é maravilhoso, adorei, olha que lindo. Que orgulho de ver você sentada aqui me fazendo a entrevista e fazendo as perguntas e com essa desenvoltura maravilhosa. Adorei. E qual foi o evento mais marcante da TV Inclusiva? Olha, a gente acaba fazendo várias coisas, né? Eu cubro também, né, a TV, com a TV, a escola de samba, que é a única no mundo que tem os integrantes todos com deficiência,
né? Eles são deficientes e neurodivergentes. É a Escola Embaixadores da Alegria, que poucas pessoas sabem que existe e que ela abre há muitos anos o desfile das campeãs no sábado, no Rio de Janeiro, na Sapucaí. Então, esse é um momento muito importante que eu gosto também, porque eu dou um microfone lá para os meninos e cada um vai fazendo a sua entrevista com quem eles querem ali, que eles estão vendo na hora, e isso é muito bacana. E dentro disso a gente fez várias entrevistas, né, com a Maria Isabel, cobrindo eventos importantes que falam da inclusão, o censo sobre a inclusão, porque a gente não tinha, agora no estado tem, nós fomos cobrir esse evento, onde existe um censo para saber quem são essas pessoas, quantas são, como vivem e o que precisam. Isso foi muito importante também. Mas, além disso, a gente fez a ação social no TJ, que foi importante, né? Que são 2 dias lá, convite da desembargadora da Regina, da doutora Regina, muito importante também, onde você esteve junto, você viu o evento lá, né? A importância daquele evento e como é bom a gente estar lá e poder mostrar esse momento, né, que faz a diferença na vida das pessoas, né? São vários serviços ali que são oferecidos de forma gratuita para o povo, né, para a população, para as pessoas com deficiência. Total diferença. E eu vou fazer uma pergunta um pouquinho diferente, porque é o que tá em alta agora, né? E a Barbie autista? Eu adorei. Eu quero uma, eu vou comprar uma quando vai lançar em julho, né? Se não me engano, em julho aqui no Brasil. O que você achou da Barbie autista? Eu achei aquela coisa linda, gente. Maravilhosa, né? Que ideia, que coisa maravilhosa que aconteceu assim já no início do ano a gente ter essa notícia. Olha que coisa boa para a inclusão, para as pessoas se verem ali, né? A sua história também está sendo contada, né? Através de brinquedos. Isso é muito importante, porque a gente também tem a inclusão, entender a inclusão como base para as crianças, famílias e crianças. Então, isso é muito importante. Com certeza já é sucesso. Nossa, já é sucesso. Claro, tem pessoas criticando, pessoas. Inclusive, eu recebi um comentário muito negativo, né, numa rede social. A pessoa chegou pra mim, virou e escreveu assim: Ah, por que tem que ter Barbie com problema? E aí a gente já fica, assim, com o coração apertado, né? Essa conscientização é importante, é necessária, mas nem sempre ela é bem recebida, né? Sim, mas aí é que eu sempre digo, Letícia, principal ferramenta que nós temos é a informação. E por mais que você canse de falar, você não pode desistir. Porque para você levar informação para as pessoas, você tem que falar. Falar, falar. É exaustivo? Eu sei que é. Porque eu sei que muitas vezes a gente cansa. Eu canso de dizer que eu tenho a deficiência para as pessoas, porque elas não entendem. Mas só assim a gente vai informar. Porque eu entendo também que muitas pessoas ou falam dessa forma, ou se afastam muitas vezes porque não têm informação, não sabem como tratar, não sabem como lidar. E eu digo que todo dia eu aprendo com vocês, eu aprendo com as mães atípicas, cada dia eu aprendo alguma coisa com você ou com vocês, né? Então a gente tem que fazer esse movimento para que as pessoas comecem a cada vez mais entender, serem informadas e não apenas se afastarem e falar de um universo que elas não conhecem. Ou dar uma opinião sobre o universo que elas não têm o conhecimento. Pois é, e retomando aquele assunto de remuneração dos autistas, é necessário, porque ser autista é caro. Eu falo isso por experiência. Ser autista é caro, é terapia, é medicamento. E o que muitas pessoas autistas mais desejam é ter a independência, né? É voar e saltar, porque muitas vezes a gente fica dependente da mãe, do familiar, e a gente tem esse desejo de ter a independência, né? De ser livre. Não que a família não seja importante, é claro, mas como todo mundo, né? Como todo mundo deseja a independência, nós desejamos também, majoritariamente, claro que o nível 3 às vezes requer outras demandas, mas nível 1 e 2 muitas das vezes desejam essa independência. E é necessário que essa remuneração aconteça, mas por falta de apoio, muitas vezes é uma luta
gratuita, né? E quem quiser apoiar a TV Inclusiva ou o Jornal Atípico, pode mandar mensagem, não é? Tudo, manda sugestão, manda vídeo, de qualquer forma. Porque eu digo, quando a pessoa quer ajudar, ela vai fazer de alguma forma, né? Ou sendo com a sua habilidade, ou com recurso, ou ajudando no espaço. É que essa rede, cada vez mais, tem que se fortalecer, né? E isso é muito importante para as pessoas entenderem esse movimento todo. Eu já vejo um avanço. Ele ainda é pequeno? É. Mas é necessário que não se desista e que continue essa questão de, né, se fomentar eventos, palestras e levar informação para a sociedade. Quantas vezes eu já pensei em desistir de falar de autismo? Quantas vezes eu já fiquei cansada? Eu já pensei, poxa, por que eu nasci com autismo? Porque muitas vezes as pessoas me veem aqui falando no Pode Autistar, me veem falando no Jornal Atípico, me veem nos lugares, não imaginam tudo que eu carrego, como é que é o meu dia a dia, como é que os meus gastos com medicamentos, com terapias e toda essa questão, né? As pessoas não imaginam. E às vezes a gente pensa, pô, que desânimo, né, ter nascido assim. Depois a gente pensa, poxa, se eu posso inspirar outras pessoas, para que eu vou esconder? Né? Eu vou inspirar, vou mostrar o que eu já consegui, que vocês também podem conseguir, e também dar conhecimento para as famílias, porque a minha família, que me apoiou muito, também já teve lá suas questões comigo e também já teve aquilo, como agir, como fazer com que ela avance. Então, dar esse apoio às famílias também é importante, cuidar de quem cuida também é importante, apesar de que algumas mães ficam brigando com pessoas autistas. Eu acho isso um pouco triste, porque eu acho que todo mundo tem que se ajudar em prol de uma causa para que ela cresça e que as pessoas conheçam, né? E, claro, valorizar a pessoa autista como profissional, como pessoa. Isso é muito importante. E, gente, vou mostrar esse microfone de novo, gente. Porque é muito lindo isso. É muito lindo. Esse tipo de iniciativa aqui é demais. E, poxa... E foi muito legal quando a gente se conheceu, né? No evento da Ana Paula Araújo, que é uma grande amiga minha também, que eu combinei com ela que nós estaríamos lá cobrindo com a Maria Isabel, e na mesma hora ela disse, Simone, a hora que você chegar lá, só chega cedo, por causa geralmente do tumulto, né? Foi o que a gente fez. E foi maravilhoso, foi quando a gente se encontrou. E você já nos seguia e eu achei maravilhoso, né? Então, para você ver como a gente vai fazendo essa conexão e vai se encontrando de alguma forma, né? Para que esse movimento ele ganhe força, para que a gente não desista, porque nenhum caminho ele é fácil, mas a gente não pode desistir dele. Não mesmo. E a Ana Paula Araújo é maravilhosa, eu comprei o livro dela e ela escreveu assim, para minha futura colega de profissão, Letícia Mariana. Eu fiquei, gente, que coisa linda, né? E daqui a pouco você encontra ela de novo e vai dizer, agora somos colegas, né? O tempo vai passar, você vai se formar e daqui a pouco, quem sabe, vocês vão se encontrar de novo e aí já vão ser colegas, né? Então, isso tudo é um movimento que vai acontecendo com cada passo, né? Do movimento, que seja uma vitória, e que não for, a gente vai aprendendo, vai ajustando e vai continuando. Então, você está no caminho certo. Você também. Você está fazendo esse trabalho maravilhoso e dá o seu tempo. Tem a sua pausa e não se cobre. Faça no seu tempo. É uma mensagem que eu precisava ouvir hoje. Então, viu? A gente tem que aprender a ter o nosso tempo. Porque senão a gente, às vezes, quer atropelar, acha que dá para fazer tudo. Agora eu posso, agora eu vou fazer e eu quero. E, às vezes, a ansiedade, né? Muitas vezes, vai tomando conta. Porque, às vezes, você quer dar o passo e não vê o resultado. Mas o resultado pode não vir agora. Mas daqui a pouco ele chega. E vai chegando. Vai demorando. E tem os desafios. Mas ele chega.
Eu quero aproveitar para dar uma notícia para o público, né, para você também. Eu acho que você já sabe, mas vou dar essa notícia para o público, que o meu livro, Mágoas sob Doces e Sangues, O Derramar da Pele, que é um livro de suspense com poemas, que eu escrevi em 2023, e agora ele vai ser lançado em formato físico no Brasil e em formato físico com uma edição nova, maravilhosa, em Portugal e Angola, por uma editora maravilhosa, editora Sechat. Então, assim, é uma editora lá de Portugal, gente. Então, vai estar nas livrarias de Portugal e foi totalmente editado para a linguagem europeia, né? Então, eu tô muito feliz em dar essa notícia para vocês aqui no Pode Onde Estar. E, enfim, queria abrir esse parêntese para falar sobre isso, porque é uma notícia importantíssima você se lançar, né? E tem uma personagem autista no livro, né? Que é uma escritora autista, né? Quase como um alter ego, digamos assim, né? Então, assim... Isso é maravilhoso. Que bom estar participando dessa notícia, dessa revelação hoje aqui com você. Adorei. Fiquei muito feliz. Ó. E o nosso episódio está chegando na reta final. Vamos fazer um bate-bola? Claro, vamos lá. Estou preparada. Não me deixa nervosa, Letícia. Não, que isso. Fica calma. Um jogo. Jogo da vida que você está sempre jogando e tem que aprender a mexer as suas pedrinhas ali. Profundo. Um filme. O filme é extraordinário. Dentro, né, do nosso tema e dentro dessa sensibilidade toda que eu trago, que eu gosto muito. É um filme importante, que eu acho que abre algumas portas e informações. Uma música. Músicas são tantas, mas eu gosto de todas que te dão uma força para você seguir em frente. Deus é Maior, Diogo Nogueira, quando ele canta. Eu amo essa música. Deus é maior. Quem está com ele não está só. É, verdade. Uma motivação. Motivação a gente procura todos os dias. E ela não pode não estar presente na nossa vida. Tem que dar o frio, tem que dar vontade, e isso nos motiva a não desistir e a estar sempre correndo atrás do que a gente quer. Então, a sua motivação seria a própria motivação. Você trazer essa sua motivação todos os dias. Eu quero me motivar através da vida e da oportunidade que eu estou tendo hoje. Sabe? Essa motivação, ela tem que fazer parte da nossa vida todo dia. Interessante. É a gente trazer essa motivação, não é esperar o outro. Eu vou esperar para eu ter uma motivação para que isso aconteça. Não, ela tem que vir de você. Nossa. Um livro. Um livro, eu tenho tantas coisas que eu leio, mas eu tenho lido hoje em dia muitas coisas que tocam mais a espiritualidade. Amo demais. Espiritualidade, coisas que te trazem um conhecimento além da vida. Eu também sou espiritualista, adoro. Então, o nosso episódio está no fim, mas eu queria que antes você dissesse pra gente a sua frase favorita. Olha, não desista jamais. Insista, persista e não desista. 3 coisas que eu aprendi com a minha mãe e que eu tenho essa frase lá na minha sala, no meio dos meus pensamentos, no meio dos meus protetores, que eu digo que estão ali, e uma delas, a maior proteção é a mãe da gente, né, também. Então, a minha mãe me ensinou, né? Então, insista e não desista. Vamos finalizar falando os slogans da TV Inclusiva e do Jornal Atípico, que tal? TV Inclusiva é inclusão, diversidade e você, juntos, aqui na TV. Jornal Atípico, fora do comum, junto da pauta. Obrigada. Adorei, Adorei, estou muito feliz de ter participado com você. Muito obrigada. Tchau, gente. E, saí pro outro lado.